Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso completo de Direito Penal. Neste vídeo vamos estudar o Direito Penal parte geral, mais especificamente sobre teorias e aplicação da pena. Eu sou a professora Giovana Lima. É com prazer que iniciamos os estudos sobre as teorias da pena e as suas regras de aplicação, com abordagem de doutrina, jurisprudência e questões correlatas. O tema tratado nesse momento constitui um dos mais importantes no estudo e na preparação para concursos jurídicos, não somente para os candidatos a concursos da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, de delegado de polícia, mas também para todas as carreiras jurídicas que possuem certames que cobram o direito penal, como as carreiras de analistas e de técnicos judiciários, por exemplo. O tema foi dividido em duas partes. A primeira parte trata das teorias da pena, que almejam explicar sua função, com a divisão em teorias absolutas, também chamadas de retribuição, e as teorias relativas, chamadas de prevenção. Vamos lá então. Origem e teorias da pena. O surgimento da pena remonta ao início do relacionamento entre os seres humanos, através dos primitivos grupos e sociedades tribais. A convivência com o outro e os conflitos originados com a violação das regras mínimas de espaço deram início à punição com o objetivo de restabelecer a ordem e aplacar o que se compreendia, não em todas, mas em algumas comunidades primitivas. A punição era por ira dos deuses da chuva, do trovão, dos vulcões, etc. A vingança de sangue constitui a espécie mais antiga de pena, a qual gerava danos irreparáveis em razão das lutas entre as tribos com a perda considerável de pessoas e o risco inevitável de extinção do próprio grupo. Por isso, surge em seguida uma pena menos rigorosa, que consistia na expulsão do ofensor do grupo ao qual pertencia. Impedia-se assim a morte de inocentes ao evitar a guerra entre grupos em nome da vingança. Nas primeiras legislações escritas, Sumérios, Código de Hammurabi, Lei de Moisés, percebe-se a presença do paradigma do talião, resposta na mesma medida do dano provocado. Segundo Ferrajoli, o talião esteve presente também na Lei das 12 Tábuas, nas teorias de Aristóteles e Santo Tomás de Aquino. Foi sustentado, inclusive, por Montesquieu e perdurou em Kant e Hegel. Por isso, o olho por olho, dente por dente constitui uma das crenças mais resistentes da cultura penal, segundo Ibidem. No contexto histórico do Oriente Antigo, o talião contribuiu para reduzir a extensão da punição e evitar a infindável onda de vingança privada, segundo Nutti. Parte da doutrina atual aponta a proporcionalidade no modelo do talião, mas, ao mesmo tempo, reconhece nele a ofensa ao princípio da humanidade das penas. Segundo Greco. De outro modo, para Ferrajoli, o talião não consegue proporcionar uma punição igual à gravidade da falta. Após dizer que a trajetória do talião demonstra uma correspondência não somente direta, mas também indireta. Exemplos: cortar o pé do servo fugitivo, a mão do ladrão, a língua de quem blasfemou, etc. O renomado autor conclui ser desigual a sanção do talião, uma vez que nenhuma dor ou suplício físico é igual ao outro, e tampouco cabe preestabelecer, medir, menos ainda, delimitar a aflição de uma pessoa. Após o talião, surge a composição, constituída por um pagamento, em dinheiro ou outros bens à vítima ou seus familiares, conforme as regras consuetudinárias e legais da época. O caráter patrimonial da pena surge, ainda na sociedade antiga, em substituição à reação corporal na punição de alguns delitos, segundo Bosque. A título de ilustração, segundo Flávia Lages de Castro, as leis penais dos sumerianos muitas vezes substituíam o princípio da pena de talião por multas ou por indenizações legais. Na Lei de Moisés, havia a aplicação da composição ao autor de furto, Levítico, Deuteronômio. Da antiguidade, de forma geral, merece registrar ainda algumas características da pena no ambiente dos gregos e dos romanos. O autor Masson aponta que o legado ateniense, relativo às penas, foi certa dose de humanidade, pois um culpado poderia ser absolvido quando sua eliminação fosse capaz de trazer danos para os seus dependentes. Nesse caso, a sociedade era mais importante do que o acusado. No que se refere ao direito penal, vale registrar o período da Lei das 12 Tábuas, quando inicia-se uma mitigação da vingança privada com a transmissão da administração da justiça ao Estado. As sanções cruéis continuaram a reinar. A pena exercia uma função de retribuição juntamente com a intimidação, segundo Prado. Passando ao período medieval, destacam-se as contribuições do direito romano, canônico, alemão e comum. Nesses modelos, houve um caráter vingativo e retributivo da sanção penal,
que caracterizou-se também pelas crueldades das sanções e visão conjunta de crime e pecado. Não se pode esquecer dos tribunais do Santo Ofício, instituídos a partir de 1215 por Inocêncio III com os procedimentos de inquisição, utilização de tortura e penas cruéis, com forte incidência na Península Ibérica. O modelo geral da pena medieval manteve-se presente no regime absolutista, antigo regime. Havia a crueldade na execução das punições corporais, com a finalidade de vingança social e intimidação. Dentro de modelos estatais de absoluta concentração de poder nas mãos do monarca, existiam vantagens para a nobreza, bem como um modelo jurídico que gerava desigualdades, cheio de privilégios, heterogêneo, caótico, construído sobre um conglomerado incontrolável de ordenações, leis arcaicas, editos reais e costumes, arbitrário e excessivamente rigoroso segundo Prado.